O bem faz um secretário de desenvolvimento econômico, ele mais anda na estrada do que fica em Cachoeira. Porque a ideia é buscar investidores, buscar investimentos, buscar ideias, buscar parcerias, estreitar laços de amizade e usar em benefício de Cachoeira. Semana passada, o André esteve em Porto Alegre fazendo o quê? É, é um equilíbrio que a gente tem que ter, né, Tony? A gente tem que estar sempre presente nos eventos, fazendo esses contatos, buscando pessoas interessadas em expandir seus negócios, mas também a gente não pode deixar de dar atenção na secretaria ali, que a gente está num processo ainda de organização, de trabalho, de dar um pouquinho da nossa visão de como a gente realmente quer que a secretaria fique e atue. Mas semana passada eu tive em Porto Alegre, então, num evento que já está se tornando uma marca do Rio Grande do Sul, né, que é o Salt Summit, um evento muito voltado para assuntos relacionados à inovação, à tecnologia, mas muito mais que isso ali é um ambiente de negócios, de muito contato, onde a gente consegue aprender bastante coisa. A gente está caminhando quando vê tá o CEO da Randol conversando num grupo de pessoas, caminha mais um pouco, está o CEO do, da Gerdau e assim por diante. É muito interessante esse formato que estabelece onde as pessoas possam transitar livremente e, e ter esse contato próximo de poder conversar, poder se apresentar, poder pegar um cartão. Enfim, é com essa intenção que a gente tem participado dos eventos. Conhecer pessoas, conhecer empresários, conhecer pessoas que possam nos ajudar a atrair investidores, atrair investimentos e também nos dar ideias, nos trazer algum tipo de informação útil que a gente possa utilizar aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E mais do que isso, a gente tem que estar sempre presente nesses eventos para o nome de Cachoeira voltar a estar nas rodas de discussão. E é essa a intenção que a gente está, sempre que possível, a gente está e estará presente nesses eventos. Nesse evento, um dos motes principais foi sustentabilidade. Como é que a gente casa desenvolvimento econômico com sustentabilidade? Isso é, no momento atual, digamos que é a pauta principal, né? Tu ter esse jogo permanente onde tu consiga ter seu lucro, tu trabalhar com a sua empresa visando lucro, mas não deixando de lado cuidar ações relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente. Também muito falado lá sobre a questão de bem-estar dos funcionários da empresa, é muito importante esse rumo que as grandes empresas estão estabelecendo, estão nos falando nesses eventos, que além da sustentabilidade, que é uma pauta muito importante para o nosso planeta, mas também essa questão da mão de obra, que muita gente fala que a falta de mão de obra, e eles estão também trabalhando muito nessa questão de tu estabelecer um bem-estar no teu ambiente de trabalho e também poder uh, passar para o teu funcionário que aquela empresa é uma empresa que valoriza o funcionário, que dê condições para o funcionário, que dê toda uma assistência, uma atenção não só para o funcionário, mas para toda a sua família. Foi muito interessante esse tipo de, de, de experiência para a gente tentar trazer para a nossa realidade aqui do serviço público, porque por mais que a gente faça, planeje, tente transformar as ações aqui da prefeitura, mas tudo isso são feitos por pessoas, né? E as pessoas elas precisam entender, elas precisam estar felizes, elas precisam estar comprometidas com aquela causa. E se elas tiverem com algum problema fora do seu ambiente de trabalho, dificilmente elas vão conseguir abraçar um projeto, abraçar uma causa. Então isso foi muito dito lá. Essas grandes empresas elas acabam crescendo cada vez mais porque elas também se preocupam com esse tipo de pauta. Uma outra, uma outra palestra que eu assisti lá foi sobre a informação, como ela está acontecendo de forma muito rápida, né? A gente acha que está aprendendo determinada tecnologia, mas pouco tempo ela já tá defasada. Isso está acontecendo de forma muito rápida. E os próprios especialistas nessas áreas estão assustados. Eles consideram que o atual momento, comparado ao que vai ser para frente, nós estamos como se nós estivéssemos ainda no início da internet aqui, de tanta coisa que está por surgir e tão rápido vai surgir,
que é meio assustador. Então, a gente tem que estar preparado para isso, para enfrentar essa nova realidade. E a gente, por isso é importante a gente estar presente, estar ouvindo, estar entendendo como é que a gente pode se preparar e pode aplicar esse tipo de informação na nossa realidade aqui em Cachoeira. Nesse aspecto, se me permite contribuir, secretário André Bessal, nós falamos de inteligência artificial, né, que na verdade já está sendo usada há 20, 30 anos com outros nomes, né? Esses sites de busca, isso que a gente sempre fez no Google ali, botava e vinha uma informação, só não vinha com tanta amplitude, não tinha equipamentos tão sofisticados que, ao invés de consultar uma ou duas páginas na internet, hoje consultam quase que instantaneamente 1000 páginas para fechar uma informação. E realmente permitem algumas coisas maravilhosas, mas também permitem fraudes maravilhosas, né? Que são o André é advogado, por exemplo, e eu tenho visto a discussão da área jurídica, né, quanto ao trabalho do advogado feito por inteligência artificial. Inclusive juízes reclamando, né, que percebem que aquilo não era um trabalho intelectual de um profissional do direito, mas era algo que foi produzido por essa tal de inteligência artificial. Então, nós estamos nos adaptando também para agir de forma ética, em primeiro lugar, né, e que isso possa beneficiar as pessoas e não resolver alguns problemas desta ou daquela profissão. Isso também foi comentado lá, da questão da internet, a inteligência artificial, ela pode ser utilizada para o bem, mas ela também tem os seus problemas, né, e acaba resultando em problemas. Então, mais do que tu perguntar para a inteligência artificial determinado tema, determinada pauta que tu esteja necessitando, tu tem que saber perguntar. Então, é muito, muito interessante tu saber como perguntar para a inteligência artificial para ela te entregar a informação correta. Porque, realmente, se tu não souber perguntar, se tu entregar um conteúdo de forma muito genérica ou com a informação que não seja ali a correta, ela vai te entregar da mesma forma um conteúdo que não se adequa àquela finalidade que tu busca e também não correta. Então, essa nova geração, ela tem uma grande oportunidade de utilizar a inteligência artificial, mas ela tem que saber utilizar a inteligência artificial no sentido de saber perguntar as coisas para a inteligência artificial, porque ali ela tem muita coisa boa. A inteligência artificial, ela vem para ficar, não tem como nós não utilizar a inteligência artificial no futuro. Então, já que isso vai acontecer, as pessoas têm que estar preparadas para usar essa inteligência artificial da forma correta. Então, tem que saber perguntar. Isso é uma coisa que foi bem claro. Tem que saber perguntar para a inteligência artificial para ela te devolver a informação correta. E eu acrescentaria uma dica que eu aprendi com essas gerações mais novas. Pergunta 2 vezes. Não do mesmo jeito. Então, pergunta uma. Não fico, mesmo que tenha ficado satisfeito com a resposta, pergunta de novo. Para ver se não vai vir uma resposta diferente. Não vou dizer contrária, mas diferente. Porque uma palavra pode mudar as perspectivas da pesquisa que a inteligência artificial vai fazer, que é isso que o André disse, a dica valeu para todos nós, para o dia a dia. E hoje em dia, cá para nós, com o telefone celular, smartphone, seja o que for, com o computador pessoal, mas esse que está na mão de todo mundo aí, não tem por que não saber alguma coisa de qualquer coisa. Às vezes tem algumas palavras que eu não me lembro mais qual é o significado, imediatamente eu já pergunto. Porque antigamente a gente tinha que ir para uma biblioteca, abrir uma enciclopédia, até achar aquilo. Agora não. Demora 3 segundos, 5 segundos no máximo. É o tempo de digitar e já vem a resposta. Então não tem por que ficar na ignorância. Exatamente. 7h41. Questão do EDECOM que vira PROCON em Cachoeira. Tá. Só uma outra pauta, então, antes, eu também participei semana passada, nós estávamos falando aqui antes de entrar ao ar, eu participei do Fórum dos Secretários de Desenvolvimento Econômico em Porto Alegre também, que foi com essa finalidade que eu estive em Porto Alegre, promovido pelos secretários de Desenvolvimento Econômico do Estado, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, onde ali também tivemos várias palestras, vários aprendizados, vários programas do governo do Estado foram apresentados ali. Foi muito dito que o Estado está
promovendo o desenvolvimento muito forte aqui do nosso estado, e que o recado que nós deixaram lá é que os municípios têm que estar preparados, porque o estado vai receber investimento pesado, grandes empreendimentos vão vir para o estado. A gente, se acompanhar as redes sociais, o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, ou do próprio governo do Estado, a gente vê ali que existem muitas empresas demonstrando interesse. No próprio Salt Summit houve 2, 3 assinaturas de carta de intenção de investimento no Estado. Então, eles deixaram muito claro para nós que os municípios eles têm que estar preparados para receber investimentos, porque o Estado está indo atrás dos investidores e eles vão precisar se instalar em algum lugar. Então, Cachoeira tem a oportunidade que a gente não pode deixar de aproveitar, que é utilizar toda a nossa região aqui privilegiada, nossas condições também do distrito ali, que é uma pauta que segue permanente para nós, que ali é uma região que a gente acredita muito que pode ser em breve ser utilizada para a utilização desses investimentos. Então a gente está com pressa de preparar a Cachoeira, de colocar a Cachoeira no cenário. Eu já tive me reunindo com a agência de investimento, a Invest RS, pessoalmente, há 2, 3 semanas atrás. Na semana passada eu tive falando com o presidente Rafael novamente. Com o programa Exporta RS, é outro programa importantíssimo do governo do estado. A gente conversou com os diretores, a gente está fazendo a nossa parte de contatar, de estar presente nas discussões, mas também a gente tem que preparar o município, e a gente está fazendo isso. Então, entrando agora nessa pergunta que tu me relatou, lei do PROCON, a gente adequou uma legislação... Só antes, secretário, bom dia. Estas empresas que o senhor colocou são de fora do Brasil? Isso. Da Ásia, Europa? Dos mais variados destinos. Também Europa, também da Ásia. Então, é nítido que o Estado do Rio Grande do Sul voltou a ser competitivo em relação a buscar investimentos, justamente por essas ações que o Estado tem feito. Formatar uma agência de investimento onde compila todas as informações do Estado e municípios, ter a presença nos grandes eventos fora do país, tudo que é feira internacional relacionada ao desenvolvimento econômico, onde as empresas estão presentes, o Estado está presente, leva uma comitiva. Isso é ir atrás, é colocar o nome do Estado no cenário, a gente saber que aqui no Rio Grande do Sul tem pessoas interessadas e querendo receber investimentos. Então, a gente, da mesma forma que o Estado está fazendo, a gente tem que fazer em relação ao Estado, porque eu sinto uma falta de conhecimento lá quem toma as decisões, quem conversa com esses investidores, de ter informações mais atualizadas de Cachoeira do Sul. Toda vez que a gente conversa, a gente sente essa falta de... E o senhor esteve em Porto Alegre nessas reuniões, então o senhor entende que Cachoeira do Sul poderá ser beneficiado, porque quando falamos do Rio Grande do Sul pode ser qualquer município. Claro que nós queremos Cachoeira do Sul, estamos tentando puxar a brasa para o nosso assado. E vamos conseguir, secretário? Temos que fazer a nossa parte. Nós temos que trabalhar, temos que colocar a Cachoeira sempre no cenário, temos que vender Cachoeira no bom sentido, nós temos que ter essas informações todas corretas do que Cachoeira tem, qual é seu potencial, o que ela pode oferecer. Principalmente essa questão relacionada à nossa região, que ela é muito importante, a gente não pode deixar de aproveitar. Mas mais do que isso, a gente tem aqui universidade, a gente tem cursos profissionalizantes, a gente tem aqui uma cidade receptiva, todo mundo que vem aqui se sente abraçada pela cidade, gosta de permanecer aqui. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e correr um pouquinho mais atrás de mais empresas, mais indústrias, que isso vai trazer realmente um desenvolvimento para a nossa cidade, né? André, antes de então nós entrarmos, acho que até vamos fazer um break comercial, né? Porque aí a gente troca de assunto, vai falar de defesa do consumidor. Mas antes de chamar o break, secretário André Bessal, só para mencionar, a gente faz aqui no jornalismo da Rádio Vale o acompanhamento das exportações de Cachoeira. Nós temos já um trimestre fechado, janeiro, fevereiro e março, e a gente observou que o nosso carro-chefe de exportação são os derivados do soja, através da Cargill, que é essa grande multinacional que se instalou aqui, onde era a Central Sul, onde era a Granol e que agora é a Cargill. Nós estamos falando de uma empresa que se espalha pelo mundo inteiro.
tá? Então, em múltiplas atividades. E é através da soja e derivados que a gente se notabiliza. Nos primeiros 3 meses, 65% das nossas exportações foram farelo de soja, óleo degomado de soja. Não teve soja em grão, tudo beneficiado. Glicerina, que é bom. eles exportam ali também. Um pouco de glicerina, tem razão, né? Então isso foi exportado. O crescimento, mesmo assim, a Cargill ainda está abaixo do ano passado, porque em janeiro de 2025 a Cargill não exportou, pelas suas razões mercadológicas, vamos dizer assim. Então ela exportou fevereiro e março e não exportou em janeiro, e isso ela ainda não atingiu o mesmo patamar que tinha no ano passado. Mas o que chama mais atenção é a recuperação do setor metal mecânico de Cachoeira, que é voltado para o abastecimento com componentes de máquinas agrícolas, de implementos agrícolas. Tem um crescimento em relação a 2024 da ordem de 19%. Isso são novos empregos, são mais impostos. Só se me permite, Toné, falou do setor metal mecânico. Olha como é importante a gente participar dessas atividades também em Porto Alegre, ou onde foram esses encontros. Nesse encontro do seminário do secretário de Desenvolvimento Econômico, foi falado sobre aquele grande investimento que está sendo feito ali em Barra do Ribeiro, da CMPC. São bilhões de reais sendo investidos ali na nova planta da CMPC. E uma das condições para a CMPC se instalar naquela região foi que a CMPC contratasse empresas gaúchas para fazer essa prestação de serviço nesse momento que elas estão fazendo a instalação da planta. E a indústria do metal mecânico, ela já está participando de rodadas de conversa com os diretores da CMPC e os diretores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Então, eles promovem constantemente reuniões entre empresas interessadas em prestar serviço, diretores da CMPC e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Que eu consegui conversar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a gente fazer uma rodada de conversa com as nossas empresas aqui do metal mecânico para ver se nós temos alguma empresa aqui que consiga se habilitar, consiga prestar serviço para a planta da CMPC. Então, é mais uma forma da gente fazer com que as nossas empresas aqui elas consigam abrir mercados, consigam também aumentar seu faturamento, e isso é um trabalho também fundamental que a gente tem que fazer enquanto gestor público. 7h49, 7h50, virou o meu relógio aqui. Vamos aos patrocinadores. Em 2 minutos nós voltamos para falar da transformação do EDECOM em PROCON em Cachoeira do Sul. Todos ligados aqui. Vale FM. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda do seu agronegócio. Por isso, além de contar com crédito, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano e próximo de quem entende do campo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, app ou site. Fale com o nosso gerente e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação.
7h52. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se que nós estamos aqui em nome de Seletro, há 55 anos levando energia aos seus associados, e Supermercados Tischler, que agora será multimunicipal, com unidades em Santa Cruz e Vera Cruz. Barato do dia hoje no Clube Tischler, salsicha Perdigão, R$ 8,89 o quilo. Isso é 50% de desconto, viu? Vale a pena fazer um estoquezinho, deixa na geladeira, é um quebra-galho na hora que as pessoas esquecem, chega de noite, e agora, o que nós vamos jantar? Um pão, uma salsicha ou duas, um molho e está feito o cachorro-quente aí. Bem fácil, bem barato, o pessoal está preocupado com o preço do alimento, né? A pesquisa do Datafolha mostrou aqui que um percentual alto, 58% dos brasileiros reduziram as compras de alimentos. A pesquisa foi feita semana passada, está sendo divulgada hoje. E os mais pobres, ou seja, aqueles que têm a renda familiar de até 2 salários mínimos na soma, reduziram as compras de alimentos em 67%. E quem é o culpado de tudo isso? O presidente Lula. É a opinião das pessoas, a gente respeita. 7h53, estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento, André Bessal. EDECOM virando PROCON. Exatamente. A gente fez uma visita, Tonés, no mês de fevereiro, no PROCON estadual, porque tomamos conhecimento de um edital que eles estavam lançando, onde eles teriam um recurso para investimentos em melhorias de prédios de PROCONs no estado. Então, com essa intenção, a gente foi até o PROCON em Porto Alegre, conversamos com o diretor e nesse diálogo, nessa conversa com ele, nós percebemos que a nossa legislação era uma legislação muito antiga e não seria possível nós se habilitar nesse edital que está sendo lançado pelo PROCON, porque nós não temos um fundo municipal do consumidor relacionado. E esse edital, a previsão era que fosse fundo a fundo. Só que aqueles municípios, aqueles PROCONs municipais que tivessem um fundo estabelecido, poderiam se habilitar e fazer os projetos. Então, com essa informação, nós fomos atrás da nossa estrutura aqui, de uma forma mais ampla, mais completa, e vimos a oportunidade de fazer uma atualização da legislação, aproveitar que seria necessário adequação para receber esses recursos. Então, a gente promoveu a alteração do EDECOM municipal se transformar no PROCON municipal. É uma legislação que já está tramitando na Câmara de Vereadores. A principal mudança dessa lei é a criação de um fundo municipal, onde esse fundo municipal, além de receber recursos de convênios, poderá receber recursos que são advindos dessas multas aplicadas quando acontecem irregularidades no comércio. Então, foi com essa intenção, com essa oportunidade que nós percebemos que era o momento de nós fazer essa adequação na legislação, e assim fizemos. Então, alteramos a lei conforme orientação do próprio PROCON estadual. A gente seguiu todo o regramento do PROCON estadual e estamos criando também um fundo municipal com a finalidade de receber recursos para firmar convênios, mas também de poder receber recursos de multas, não multas aplicadas aqui. O PROCON estadual aplica multas e essas multas eles também destinam para os municípios que têm fundo. Então, é uma forma também de nós captar recurso, de poder também investir na própria melhoria do serviço público que a gente presta ali. Na pauta da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, está aqui em primeira discussão, projeto de lei 41/2025, dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMPDC, e dá outras providências. Então, se entra em primeira discussão, depois vai para as comissões, depois vem para a segunda e, se for o caso, uma terceira discussão. É coisa de mais uns 2 meses, secretário. Sim, isso, se a gente está acompanhando, esse edital não foi lançado ainda. Tá? É um edital que estava sendo ainda formatado pelo PROCON estadual, teria que ter aprovação dos termos pelo governo do estado. Mas a gente tem acompanhado, assim que o edital for lançado, se for nesse período de tramitação, a gente vai verificar com o prefeito a possibilidade de pedir a urgência na tramitação desse projeto. E se o edital
for lançado apenas depois da tramitação normal, a gente vai acompanhar o rito e aguardar. E essa coordenadoria aqui não vai implicar em mais cargos públicos? Não, ficou bem claro na legislação que a estrutura do EDECOM ela permanece exatamente igual no PROCON municipal. A gente deixou muito claro na legislação, não tem nenhuma criação de cargo, é exatamente a mesma estrutura. Inclusive, a gente fez as alterações necessárias para que isso permanecesse.